Um menino escreveu todos os números inteiros de 10 até 80. Depois trocou cada um desses números pela soma de seus algarismos, formando, de acordo com esse processo, uma lista. Por exemplo, o número 23 foi trocado pelo número 5, porque se somar o 2 mais 3 dá 5. Outro exemplo, o número 68 foi trocado pelo 14, porque 6 mais 8 é igual a 14. Ao final desse processo, quantas vezes o número 9 figurava na lista criada pelo menino? Uma coisa que eu percebi nessa banca, já pelo mapeamento que eu fiz, é que ela explica bem as questões. É muito claro o que ela quer. Tanto que às vezes ela chega a dar exemplo. Ela não precisava. Se ela só falasse que é formado pela soma dos algarismos, ela poderia cobrar. Mas ela vai lá, explica melhor, fala que o 23 é o 2 mais 3, 5, nesse caso aqui. Então é legal. Eu achei interessante que as questões dessa banca dificilmente geram dúvida quanto ao que ela está querendo. Não estou dizendo que sejam fáceis, que sejam difíceis, vocês vão tirar suas próprias conclusões. Mas as questões são claras, os enunciados são claros. Eu acho isso bom. Bom, e aí? Quantas vezes o número 9 figurava na lista criada pelo menino? Gente, o que isso aqui tem a ver com a nossa matéria? O fato de saber que são números inteiros. O resto é raciocínio. Lembra que eu falei que muita coisa que eu ensinei já para vocês, regrinhas, nem íamos usar hoje? Mas elas são importantes. Mas essa questão nem depende daquilo lá. Depende apenas de você entender o que a questão está pedindo. E como eu falei, ela está bem clara. Então ele pegou todos os números de 10 até 80. Se eu quisesse, eu ia escrever todos aqui, 10, 11, 12, 13. Mas eu não posso fazer isso. Senão eu ficaria muito tempo numa mesma questão e atrapalharia no meu concurso, na minha prova, fazer as outras. Então eu vou ter que achar uma maneira. Mas só para começar, se eu fizesse todos, o 1, o 10, o que ele viraria? 1 mais 0 viraria 1, de acordo com a regra do enunciado da questão. Quanto daria o 11? 1 mais 1, que daria 2. Gente, essa operação não existe, reforço. É só porque a banca está falando para fazer isso. Aí aqui, o menino trocou o 12 por 1 mais 2, que é 3. E aí sucessivamente. Eu ia demorar muito. Então o que eu vou ter que enxergar? Quais algarismos, que são números inteiros, que somados dão 9. E aí a gente começa do 18. Vou fazer aqui do lado. Porque eu sei que 18, pela regra do enunciado da questão, 8 mais 1 dá 9. Então o 18 serviria. Mas aí depois veio o 19. O 19 não serve, porque 9 mais 1 é 10. O 20 não serve. 21. Qual o próximo que vai servir? O 27. Porque 7 mais 2 dá 9. E o próximo? Aí vocês vão ver, gente, que em cada dezena só um serve. O próximo é o 36. 9. Alguns de vocês já devem ter percebido. É a tabuada do 9 isso daqui. Só. Sabendo isso, você acertaria a questão. Qual seria o próximo? 45. Se eu somar dá 9. Próximo, 54. Próximo, 63. Eu vou até quando, gente? Olha, cuidado. Ele escreveu os números de 10 até 80. Gente, não tem vergonha. Pegou uma questão de concurso, leia pelo menos 2 vezes. A primeira vez que a gente lê, a gente tem, assim, muitas vezes a vontade de sair resolvendo. Não faça isso. Leia a primeira vez só para se familiarizar com a questão. Depois você lê uma segunda vez para poder perceber de que matéria é, como você vai resolver e tudo mais. Eu vou ensinar algumas técnicas para vocês de resolução de problemas, tá? Só que não hoje, porque esse aqui está bem direto, mas não se preocupem que eu vou treinar vocês a ler questões de concurso. Continuando aqui então. 63. O próximo seria 72, também serviria. O próximo seria 81, mas eu não posso colocar 81. Por quê? Porque ele escreveu os números apenas de 10 até 80. Agora é só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sem dificuldade, nossa resposta, nosso gabarito é a letra D. Outra questão de concurso da banca Sesgran Rio. Gente, esse aqui é o concurso do Banco do Brasil, o último que teve, 2018, também para escriturário. Então estava lá essa questão. Considere o conjunto A, cujos 5 elementos são números inteiros, e o conjunto B é formado por todos os possíveis produtos de 3 elementos de A. Então ele te deu aqui um conjunto. Eu sei que nós não estudamos conjuntos ainda, mas como essa questão você resolve sem precisar saber teoria de conjuntos, eu achei que ela se encaixava bem aqui no que a gente está falando. Tá? Então ele colocou aqui números inteiros, por isso tem tudo a ver com a nossa matéria. Então ele pegou um conjunto A, formado por 5 elementos inteiros, e depois foi multiplicando esses elementos 3 a 3, gerando um outro conjunto também com números inteiros.
Então, que conjunto A é esse que ele está falando? É formado por um termo A1, que eu não sei qual é, um termo A2, que eu não sei qual é, um termo A3, um termo A4 e um termo A5. Não sabemos nenhum deles. Mas no final eu tenho que descobrir porque ele quer saber qual é o valor da soma desses elementos. Bom, vamos lá. Quando eu multiplicar 3 elementos desse conjunto, por exemplo, o A1 com o A2 e o A3, tem que dar algum desses valores que estão aqui no conjunto B. Ou seja, eu tenho que dar menos 30, ou menos 20, ou menos 12, ou 0 ou 30. Depois, se eu multiplicar o A1 com o A2 com o A4, tirando o A3, tem que dar um outro número aqui dessa lista. Parece extremamente difícil fazer isso, mas aí eu vou ensinar para vocês como raciocinar nesses casos. Minha sugestão, comece analisando o 0. Vou escrever o conjunto B aqui de novo, só para ter mais espaço, tá? Por quê, gente? O 0 é o elemento neutro da multiplicação. Então, todo número multiplicado por 0 vai dar 0. E, na verdade, a única forma do resultado dar 0. Onde eu quero chegar? Que, necessariamente, o nosso conjunto A tem de ter o 0. Senão, eu não conseguiria ter esse valor 0 aqui no resultado quando ele fosse multiplicado, quando eu multiplicasse 3 fatores. Então, se eu tinha que descobrir 5 elementos, um eu já sei, é o 0. Mas e os outros? Parece uma coisa bem complicada. Quantos números inteiros existem, gente? Infinitos. Como é que eu vou saber quais deles vão dar 30, 20, 12? Olha, gente, fatoração. Eu não priorizei fatoração nessa aula, mas deixei para esse momento falar um pouquinho sobre isso. Você vai fatorar esses números. E aí vamos lembrar o que é fatorar. Só que aí, por enquanto, eu vou tirar o sinal, porque eu vou fatorar o 30. Vou fatorar ele positivo mesmo. Como é que eu fatoro, gente? Eu vou dividindo pelos números primos até chegar a 1. O que são números primos? Aqueles são divisíveis só por 1 e por ele mesmo. Então eu começo tentando pelo 2, depois eu vou tentar pelo 3, pelo 5, pelo 7, pelo 11. São números primos. Devo fazer um material, assim que possível, complementar extra, falando um pouco mais sobre fatoração. Sei que muitos já sabem esse assunto também. Então, se eu pegar o 30 e dividir por 2, porque é possível dividir por 2, é um número par, o resultado é 15. Se ainda fosse possível dividir por 2, eu dividiria, mas não é. Então, eu vou tentar por 3. 15 dá para dividir por 3. E o resultado dá 5. Não dá para dividir mais por 3. Então, o próximo primo é o 5. E 5 dividido por 5 é 1. Gente, isso aqui é fatoração. O que eu acabei de descobrir? Que 30 é o mesmo que 2 vezes 3 vezes 5. E eu vou contar uma coisa para vocês. Eu já sei que vai ter que ter 2, 3 e 5 nessa lista. Só não sei ainda se serão positivos ou negativos, ou eventualmente até os dois. Mas eu já estou no caminho. Vou fatorar o próximo. Eu vou fatorar o 20. Se eu fatorar o 20, ele é por 2, que vai dar 10. O 10 também é divisível por 2, vai dar 2. E o 10 dividido por 2 dá 5. O 5 é divisível por 5, não é por 3. E aqui vai dar 1. Então, eu acabei de descobrir que o 20 é 2 vezes 2 vezes 5. Gente, por enquanto não estava preocupado com o sinal. Só estou fatorando os números. Aqui eu já vou tirar algumas conclusões. Primeira delas. Para chegar no 20, eu tenho que multiplicar 2 vezes 2 vezes 5. Independente do sinal, tá? Depois eu falo sobre o sinal. Agora pensem comigo. Em algum momento o exercício falou que eu posso multiplicar o número por ele mesmo para dar esse conjunto B? Não, porque senão a quantidade de resultados seria muito grande. Então eu não posso multiplicar o número por ele mesmo. Eu tenho que multiplicar elementos diferentes, 3 entre si, para dar esses resultados. Menos 30, menos 20, menos 12. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque eu acabei de chegar no local onde eu teria que multiplicar o 2 por ele mesmo. Eu não posso fazer isso. Então, o que eu tenho que fazer? Um desses valores tem de ser negativo. Ou seja, eu já sei que eu tenho que ter o 2 e tenho que ter o menos 2. Senão, eu nunca chegaria no menos 20. Deixa eu pôr aqui. Concorda? Viram? Não é tão difícil, mas tem um raciocíniozinho aí. Vocês não estão muito habituados com isso, mas estarão. Não se preocupem. Gente, só tem mais 2 vagas. Eu sei que uma vaga ou é do 3 ou do menos 3. E a outra vaga eu sei que ou é do 5 ou do menos 5.
Mas, na verdade, eu já sei uma outra coisa. Não pode ser o menos 5, porque se fosse menos 5, ao invés de dar menos 20, eu teria o 20 positivo. E eu não tenho o 20 positivo aqui no B. Então, na verdade, eu já sei que o 5 tem que ser positivo. Olha só, tá vendo? A gente está resolvendo a questão sem muita dificuldade, mas é um raciocínio que vai ser desenvolvido aos poucos. Essa não é necessariamente uma questão fácil para quem não estudou, mas para quem já treinou um pouco, ela acabou ficando fácil. Né? Então, nós só temos mais um número para descobrir. Daria para fazer até por tentativa, mas não vou fazer por tentativa, não. Eu vou fatorar o número que falta, que é o 12, e vou chegar na resposta. Se eu fatorar o 12, ele é divisível por 2, que dá 6. O 6 dividido por 2 dá 3. E ele é divisível também por 3, que dá 1. Então, eu acabei de descobrir que o 12 é 2 vezes 2 vezes 3. Ora, gente, se eu não tivesse concluído aquela história do mais 2 e do menos 2 naquela hora, eu teria concluído agora. Eu quero chegar no menos 12. E eu já sei que eu tenho mais 2 e o menos 2. O que está faltando, então? O 3. Ah, professor, mas é mais 3 ou menos 3? É o mais 3. Porque se fosse menos 3, aqui não daria menos 12. E tem que ser menos 12, né? Aqui na questão, o resultado é menos 12. Então tem que ser o 3 positivo. Aí se você tiver muito tempo na prova, que é uma coisa difícil, dá até para testar. Né? O zero não, porque o zero vai zerar tudo. Mas olha só, se eu pegar 2 vezes menos 2 vezes 5, vai dar menos 20. Menos 20 está aqui. Se eu pegar 2 vezes menos 2 vezes 3, vai dar o menos 12, que está ali. Se eu pegar o menos 2 vezes 5 vezes 3, vai dar o menos 30, que está ali. E se eu pegar o mais 2 vezes 5 vezes 3, vai dar o menos 30. Então perceba que matou a questão, só que ele não colocou o conjunto. Ele colocou aqui que ele quer a soma dos elementos. Agora ficou fácil, olha. 0 mais 2 mais o menos 2, na verdade é subtrair mesmo, menos 2, mais 5, mais 3. Posso cortar o mais 2 com o menos 2 e sobrou 8. Né? 5 mais 3 que é 8. O gabarito da prova é letra D. Uma outra coisa que vocês vão se acostumar com questões de concurso é que elas dificultam que você faça a chamada engenharia reversa. Por que vocês acham que ao invés que eles não colocaram nas alternativas qual é o conjunto A? E colocavam a sequência de conjuntos ali para você marcar que o correto seria esse. Ah, gente, detalhe, tá? Esse conjunto está com os números fora de ordem aqui. Isso para mim não faz diferença. Quando a gente for estudar conjunto, eles vão estar em ordem. Mas isso aqui a gente só queria mesmo para fazer a soma. Por que eles não colocaram aqui? Então, 5 conjuntos para você marcar qual era a resposta. Para evitar que você faça a chamada engenharia reversa. Para evitar que você pegue as respostas e teste. Né? E aí, se alguém está pensando em ir para um concurso da Sesgran Rio, fazer uma prova de matemática, baseado nisso, eu vou pegar sempre as alternativas, vou testar até chegar no enunciado, eu sugiro desistir dessa ideia. A banca do Sesgran Rio dificulta isso, como a maioria das bancas. Então, quando ele colocou que ele quer a soma dos elementos, ele praticamente ele impossibilitou você de fazer a questão de trás para frente. De você pegar as respostas e testar até chegar naquela que bate. Então, não contem com isso, tá? Pode até me surpreender, mas pelo mapeamento que fiz, eles dificultam ou impedem que você faça isso. Então, resolver questão de matemática Sesgran Rio é resolver mesmo. E aí depois marcar a alternativa correta. Vamos resolver aqui então mais uma questão de concurso, mais uma questão da banca Sesgran Rio, que é a mesma que está organizando o concurso de vocês. Esse aqui foi no concurso Liquigás, segundo semestre de 2018, ajudante motorista granel e operador de gás 1. É uma questão fácil, né? Vocês vão me dar razão quando eu terminar. Envolve exatamente essa ideia de entender um pouco sobre frações, sobre números racionais. A figura a seguir mostra 2 recipientes idênticos, o primeiro contendo óleo a 5/8 de sua capacidade e o segundo com óleo até 1/4 de sua capacidade. Aí tem o desenho, né? Tá mostrando aqui, como eu disse, as questões dessa banca, elas costumam ser bem fáceis de entender o que ela quer, né? Repito, não estou dizendo que a questão em si é fácil ou difícil sempre, mas ela deixa bem claro o que ela quer. Após despejar todo o óleo do primeiro recipiente no segundo, que fração da capacidade do segundo recipiente corresponderá à quantidade de óleo contida nele?
Gente, sabe por que eu falei que é fácil? Quando você tem dois recipientes que são idênticos, isso facilitou, quando você despeja o conteúdo de um no outro, você simplesmente vai somar as quantidades, que nesse caso são frações. Na verdade, você vai pegar e somar 5/8 com o que já tinha, que é 1/4. Não se assustem, é só fazer essa continha. O detalhe aqui apenas é saber que se são denominadores diferentes, eu vou tirar o mínimo múltiplo comum, que nesse caso é o 8. E aí eu tenho que 8 dividido por 8 dá 1, 1 vezes 5 dá 5, mais 8 dividido por 4 dá 2 vezes 1, 2. 5 mais 2 dá 7, mantém o denominador e a resposta é 7/8. Já matamos a questão. Gabarito da prova, letra E. Vamos agora resolver mais uma questão de banca, da banca da Cesgran Rio, né? Nesse caso, concurso da Liquigás 2018-2. Foi mostrada aqui uma figura com uma reta numérica indicando 3 números, A, B e C, em formato decimal. O A é 1,68, o B é 3,4 e ele quer o valor do C. Uma questão também bem simples, tá, gente? Vocês vão estranhar. Esse concurso é de nível médio? Sim. Estou pegando questões de concurso de nível médio. Né? Temos umas questões bem difíceis nessa banca, não vou mentir para vocês, mas aparecem também questões simples, né, ali no meio. E essas a gente não pode nem pensar em errar quando aparece. Então vamos pensar aqui. Ele quer saber o valor de C, sabendo que B é equidistante de A e C. Ou seja, essa distância aqui é a mesma. Vou chamar de Dzinho. Né? E quando a gente fala de distância a mesma, quer dizer então que se eu subtraísse B menos A, tem que dar o mesmo resultado de C menos B. Ou B menos C, que é a mesma coisa. Ah, não, desculpa, C menos B mesmo, tem que ser o maior menos o menor. Gente, é o seguinte, eu lembro que eu falei para vocês que essa banca gosta de tudo bem explicado. Isso aqui que eu acabei de fazer, a banca nem precisava ter escrito, bastava dizer que é equidistante. Mas ela ainda explicou aqui, ó, seja B menos A é igual a C menos B. Reforça aquilo que eu falei para vocês. Né? As questões da banca, ela tenta deixar muito, muito claro o que ela quer. Então vamos lá. O que eu posso fazer para resolver essa questão? Bom, vou sugerir aqui um método, tá? Tem outras formas, mas para encaixar no que eu estou ensinando agora, esse método é o que eu vou usar. Eu vou calcular essa distância, né? Subtraindo 3,4 menos 1,68. E aí eu vou fazer o que eu acabei de ensinar para vocês. Vou montar aqui a continha, vírgula embaixo de vírgula. E aí eu vou acrescentar um zero no 340 exatamente para poder fazer aqui a subtração. E eu vou fazer normalmente, tá? Como se fosse números inteiros, mas a vírgula permanece onde estava. Então já começa com 0 menos 8, não é possível. Então eu vou pegar emprestado aqui no 4, que vai virar 3, e aqui vira 10. 10 menos 8 dá 2. 3 menos 6 também não dá. Vamos pegar emprestado aqui, vira 2, e aqui vira 13. 13 menos 6 dá 7. Vírgula, agora que eu tenho 2 menos 1, que dá 1. Então essa distância é 1,72. Aí os apressados vão correr e marcar a letra A. Gente, questão você faz com calma e com cuidado, já falei sobre isso. Não é a resposta ainda. Né? Ele não quer a distância, ele quer o valor de C. Mas agora fica fácil. Porque eu sei que a distância de C para B, né, é a mesma. Então eu sei que essa distância aqui é 1,72. Então qual o número que eu tenho que ter aqui para que essa distância vire 1,72? A soma do 1,72 com o 3,4. Né? Então assim eu vou conseguir resolver essa questão. E aí nós vamos montar essa continha aqui. Vai ficar assim, 3,4 mais 1,72. Vou acrescentar um zero aqui no 3,4 e agora eu vou somar. 0 mais 2 dá 2, 7 mais 4 dá 11, vai 1, aí mantém a vírgula. 3 mais 1 dá 4, com mais 1, 5. Então o valor de C será 5,12. E o gabarito nós vamos encontrar aqui na letra D, que é exatamente esse valor. Olha só como eu falei que essa banca explica bem o que ela quer.
ela explica o que é essa ideia de período com tracinho. Nem precisava, mas ela explica. Colocar uma barra sobre o período é uma das formas de representar uma dízima periódica. Por exemplo, 0,3 com tracinho em cima é 0,3333. A expressão 0,4 com esse tracinho mais 0,16 com tracinho só no 6 é igual a. Então vamos lá. Vamos fazer por partes. O que é o 0,4 com o tracinho? É o 0,44444. Eu vou ter que encontrar a fração geratriz dela para depois achar a fração geratriz da outra e somar as frações. Então, vamos lá. O que é o numerador dela? É formado pela parte que não se repete, que é só o 0, seguido da parte que repete, que é o 4. Esse 0 é até desnecessário, eu ponho só para mostrar que eu estou seguindo a regrinha. Menos a parte que não repete, que é 0. Esse é o numerador. E o denominador? Eu vou pegar um 9 para cada termo que repete, que é só 1, que é o 4. E um 0 para cada termo que não se repete. Eu não tenho, gente. Esse 0 eu não posso contar, não, tá? Tem que ser algarismo diferente de 0 aqui para começar. Então, eu não tenho. Então, eu não vou pôr nada. Só o 9 mesmo. O que sobrou para mim, gente? 4 sobre 9. Né? E é isso mesmo, tá? O 4 sobre 9, ele é 0,4444. Tá? A primeira já achamos. E a outra? 0,16, e aí chama a atenção que o traço é só no 16, seria 0,16666. Se o traço estivesse também no 1, aí seria 0,16, 16, 16, que faz muita diferença, tá? Fiquem atentos a isso. E aí nós vamos achar o numerador e o denominador. O que é o numerador dessa fração? É formado pela parte que não se repete, e eu não vou colocar esse 0 da esquerda mais para não confundir vocês, tá? Então, qual é a parte que não se repete? O 1. Seguido da parte que repete, que é 6 uma vez só. Menos a parte que não se repete, que é só 1. Esse é o numerador. O denominador é um 9 para cada algarismo que se repete, como ele repete só de 1 em 1, então é só um 9. E tantos zeros quanto forem os algarismos que não se repetem, eu só tenho 1. Então só um 0 que eu vou acrescentar aqui. Ficou então 16 menos 1, que é 15 sobre 90. Só que nós vamos também simplificar isso daqui, tá? Para ficar mais tranquilo de trabalhar. Aqui, inclusive, dá para simplificar por 15. Tá? Tanto o numerador quanto o denominador. Então, o numerador ficou 1 e o denominador 90 dividido por 15 deu 6. Significa o quê? Que essa soma que o exercício pediu é a soma de 4 sobre 9 mais 1 sobre 6. Então, nós usamos aqui algo que nós acabamos de aprender sobre fração geratriz. E agora vamos usar algo que nós aprendemos na aula de hoje, que é somar frações com denominadores diferentes. Vou tirar o mínimo múltiplo comum, que é 18. E aí vou fazer aquele cálculo, né? 18 dividido por 9, que dá 2 vezes 4, 8. E 18 dividido por 6, que dá 3 vezes 1, 3. Somo 8 mais 3, que dá 11, dividido por 18. E aqui já é a nossa resposta. Né, gente? Nós temos aí 11 sobre 18, gabarito, letra C. O que eu posso dizer dessa questão? Para quem estudou, ela é fácil. Né? Vocês acabaram de assistir a aula, acabaram de ver a matéria. Claro que isso num contexto diferente, né? Faz tempo que você viu, fica mais difícil um pouco. Mas assim, quem estudou, se preparou, achou essa questão bem simples. Quem não sabia como chegar nessa fração, provavelmente nem começou a questão. Então, viram a diferença? Por isso que eu fico motivando vocês a estudar isso daqui. Dá sim para fazer questões, mesmo quem não gosta muito de matemática, dá sim para sair bem na prova. Uma pesquisa feita por uma empresa constatou que apenas 1/6 de seus funcionários são mulheres e que exatamente 1/4 delas são casadas. De acordo com a pesquisa, nessa empresa, as mulheres que não são casadas correspondem a que fração de todos os seus funcionários? Já vou começar aqui dando uma dica, que é você ter muito cuidado quando estiver trabalhando com fração sobre algum valor. É importante estabelecer que existem referências. Em geral, as frações estão associadas a um total. E mesmo que a gente aqui não esteja preocupado em saber qual é esse total, a gente também não pode se perder em relação a que referência é essa. Vocês vão entender melhor o que eu estou falando. Então, quando o nosso exercício fala que
que a pesquisa feita constatou que 1/6 dos seus funcionários são mulheres, ele está falando que é 1/6 do total de funcionários. Isso significa que eu posso escrever da seguinte forma. Mulheres correspondem a 1/6 do total de funcionários. E aqui a gente está tendo a chance de começar a pensar a questão de interpretar problemas, né? Fizemos alguns exemplos na aula anterior, estamos usando isso daqui também para que vocês comecem a transformar um texto em uma coisa mais matemática para resolver. Então isso aqui já é um bom começo. Depois ele fala que 1/4 dessas mulheres é que são casadas. Então olha a diferença. Casadas, 1/4. Mas é 1/4 do total de funcionários? Não, é 1/4 do total de mulheres. Então a referência mudou. E aí o grande ponto desse exercício é você entender que lá no final ele quer uma fração de todos os funcionários. Então ele quer que você faça tudo em relação a esse total de funcionários. E é fácil, sabe por quê? As mulheres representam 1/6 desse total. Então se eu pegar aqui que casadas é 1/4 de mulheres, essas mulheres representam 1/6 do total. Então olha só como é que eu entenderia isso. São casadas 1/4 de 1/6 do total. Tá, mas e aí? O que é 1/4 de 1/6? Também muito fácil. Quando você está tirando uma fração de outra, você tem a multiplicação entre elas. Então quando você pensa assim, mulheres casadas, seria 1/4 vezes 1/6 do total. E essa multiplicação nós já aprendemos. Multiplicação de fração, numerador multiplica numerador, 1 vezes 1 dá 1. E denominador multiplica denominador, 6 vezes 4, 24. Acontece que o nosso exercício não queria saber quais eram as mulheres casadas ou qual era a fração correspondente. Ele queria as que não são casadas. Então onde é que isso vai mudar? Vai mudar aqui, quando eu coloquei que 1/4 é de mulheres casadas. E aí aqui eu vou primeiro fazer por uma noção, sem uma coisa muito matemática, mas por lógica mesmo, que é o seguinte. Se você tem 1/4 de mulheres, 1/4 de casadas, o total de mulheres, quais não são? E aí você entende que a fração 1/4 representa uma parte de 4 partes possíveis. Se uma dessas partes é de mulheres casadas, o que falta é de não casadas, que seriam 3 de 4. Perceba que a soma tem que dar o todo, 4 de 4. Então deixa eu explicar de novo. 1/4 são casadas. O que falta para dar o total? 3/4. Então o que eu vou escrever aqui embaixo? Agora sim o que o exercício está pedindo, as mulheres não casadas. Então, na verdade, eu não queria 1/4 de 1/6, eu queria 3/4, são as não casadas, do total 1/6. Essa é a lógica. Aí sim, numerador multiplica numerador, denominador multiplica denominador. Eu ensinei na aula anterior, eu vou usar aqui, a questão da simplificação. Eu consigo simplificar esse 3 de cima com esse 6 de baixo, onde embaixo vai sobrar 2. E aí aqui ficou 1. Mais simples. Aí o numerador ficou 1 vezes 1, que é 1. E o denominador 4 vezes 2, que é 8. 1/8 do total. Agora sim, essa é a resposta do nosso exercício. Esse é o gabarito que se encontra na letra C. Baldo usa uma calculadora que ignora todos os valores após a primeira casa decimal no resultado de cada operação realizada. Desse modo, quando o Baldo faz 4/3 vezes 6/5, a calculadora mostra o resultado de 1,3 vezes 1,2 igual a 1,5. Bom, pequeno comentário aqui. Já falei algumas coisas sobre isso, que essa banca costuma explicar bem o que ela quer. E às vezes ela inventa uma situação hipotética, que é o caso. Mas ela explica o que ela espera e o que você tem que fazer. Então, basicamente, o que ela diz? Quando você trabalha com fração, às vezes na hora de dividir, falamos até isso na primeira aula, isso vai gerar resultados decimais,
com uma, duas, três ou várias casas. E aí que ele está dizendo que, hipoteticamente, essa calculadora só mostra a primeira casa. Então, nós vamos ter que fazer isso daqui a pouco. E aí ele conclui que o erro que ele obtém dessa forma é 0,1, porque se ele trabalhasse com a fração, numerador multiplica numerador, denominador multiplica denominador, o resultado, na verdade, não seria 1,5, seria 1,6. E aí, gente, tem um errinho na apostila. Então, deixa eu até tirar, essa frase não existe, tá? Fica essa parte de baixo aqui, que é a pergunta do exercício. Qual o erro da calculadora de Baldo para essa expressão? A parênteses 10 terços vezes 10 terços, fechou parênteses, vezes 9. Estratégia de resolução. Você vai dividir cada valor pegando apenas a primeira casa decimal, o que é até bom, né? Que a gente vai fazer um cálculo mais rápido. E vai calcular tudo isso aqui. No final vai anotar o resultado. Depois vai fazer em forma de fração, numerador multiplica numerador, denominador multiplica denominador, e vai ver que resultado daria, que é o resultado verdadeiro. Comparando os dois, subtraindo, você tem o erro da calculadora. Perceba que é exatamente o que ele fez no exemplozinho dele aqui em cima, só que agora ele colocou uma expressão um pouco maior. Então vamos começar. Como é que ficaria o 10 terços? Eu vou dividir 10 por 3. Vou fazer aqui no cantinho. Eu falei que não ia ficar fazendo isso todo o exercício, mas de vez em quando eu faço, só para lembrar como é feito esse cálculo. Qual o valor que eu multiplico 3 que dá 10 ou próximo de 10? O próprio 3. 3 vezes 3 dá 9. Subtraindo, aqui sobrou 1. Agora eu tenho que descer um zero para continuar. Então eu ponho uma vírgula e desço o zero. Se eu jogar o valor aqui de novo, vai ser o 3, porque 3 vezes 3 dá 9, sobra 1. Em teoria, eu poderia continuar, mas o próprio exercício quer que a gente faça como se fosse uma calculadora que apenas mostra a primeira casa. Então ele quer que a gente pare aqui, no 3,3. Isso para tal calculadora que ele propôs no exercício. Tá? A gente sabe que isso não é o valor exato. Agora, a boa notícia era a única divisão que ele pediu para você fazer aqui, porque ele pediu o mesmo valor mais uma vez. Então agora você pode transformar isso daqui em 3,3 vezes 3,3 e o resultado vezes 9. Agora uma outra continha aqui. Vamos fazer rapidinho. Multiplicando, eu multiplico inicialmente como se fossem inteiros, depois eu penso nas casas decimais. Então eu vou ter, pensando nesse primeiro 3, multiplicando cada valor de cima, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 3, 9. Agora pegando esse segundo 3 e partindo daqui, eu vou ter a mesma coisa, 3 vezes 3, que dá 9, 3 vezes 3 dá 9. Somando, aqui é 9 mesmo, 9 mais 9 dá 18, vai 1, 9 mais 1, 10. E as casas? Agora eu vou contar. O primeiro valor tem uma casa decimal e o segundo mais uma. Então, ao todo são duas. Eu venho da direita para a esquerda, conto e marco duas casas. Então, isso aqui deu 10,89. Ah, tá. Detalhe. A calculadora só mostra o resultado com uma casa. Então, eu não vou pôr 10,89. Vou pôr 10,8. Gente, não é arredondamento. Também nem falei sobre isso ainda. Ela simplesmente ignora a partir da segunda casa. Esse resultado eu vou multiplicar por 9. Tá quase concluindo. Mesma coisa, tá? Vou manter aquela continha da maneira que eu tinha mostrado para vocês. Então, 9 vezes 8 dá 72, vai 7. 9 vezes 0, 0, mais 7, 7. 9 vezes 1, 9. Ando uma casa, 97,2. É o resultado. Bom, esse é o resultado que essa calculadora, ao considerar apenas uma casa, vai mostrar. Agora, e qual é o resultado verdadeiro? Seria um resultado mais exato, digamos assim. Seria aquele que eu conseguiria fazendo a continha com a fração mesmo. Olha só. Numerador multiplica numerador. 10 vezes 10 dá 100. Denominador multiplica denominador. 3 vezes 3 dá 9. E aqui fora eu multiplico por 9. Aqui ficou fácil. Eu posso cortar o 9 com o 9, multiplicando e dividindo. O resultado ficou 100. Então, nós tínhamos um resultado na calculadora que era 97,2. E tivemos agora o resultado exato que é 100. Qual é o erro? A diferença entre eles.
100 menos 97,2. Já ensinei a fazer essa continha em outra aula, então aqui eu vou colocar só o resultado mesmo, né? Até relembrei algumas já com vocês. Isso aqui dá 2,8. O nosso gabarito está na letra D.